Isso aí, galera, vamos entrando no nosso Periscope. Há um tempo que eu não entro fazendo uma live aí para vocês acerca de um tema muito importante, que é o informativo 892 do STF e a ação penal nos crimes de estupro, assédio sexual e etc. Deixando o pessoal entrando aí, vamos curtindo. Coraçãozinho aí do lado, vamos curtindo. É isso aí. Galera entrando. Chica Esteves, Cíntia. Hoje, manhã de uma terça-feira aqui em Minas Gerais, minha cidade, Nova Lima, ensolarada, tá tudo certo aqui. Daqui a pouco dar uma corrida, fazer uma academia, né? Que é importante também a gente colocar o corpo de forma saudável, até mesmo para a gente fazer nossas atividades diárias. E depois, Ministério Público, aulas, livros, enfim. Nossa atividade é bem acelerada. Aí a galera de Uberaba, Jesse, e aí pessoal, vai entrando. Bom dia galera. Muita gente no nosso Periscope, sempre pedindo para fazer uma live. Galera de Contagem, isso aí, Batatais. Depois eu vou fazer também uma live sobre o concurso dos mais esperados aí do Brasil, que é de Delegado Civil de Minas Gerais, DPCMG, como também Ministério Público de Minas Gerais. Dois concursos bem concorridos e muito esperados aí pelos candidatos do Brasil inteiro. Goiás na área, Guarulhos, São Paulo, e a turma está entrando, muita gente estudando, alguns já no trabalho, outros na rua. Goiânia, turma de Goiânia, adorei ir para Goiânia, 2 vezes que eu fui já aí a Goiânia fazer palestra. Pessoal de Goiânia, muito bem-vindos. Espírito Santo, pessoal do grupo de delegado falou que estava ao vivo aí também. Bem-vindo à turma do nosso grupo de Delta. E assim vai, né, pessoal? Então, hoje o nosso ponto de estudo, qual que é o nosso estudo em relação à ação penal nos crimes de estupro? Só para que vocês se recordem, o STJ, ele inclusive tem dentro dele uma divergência entre a quinta e a sexta turma. A quinta e a sexta pensam de forma diferente em relação a como você proceder em relação ao crime de estupro com violência real. Só para situar aqueles que não estão aqui entendendo muito bem qual é o ponto nevrálgico dessa nossa discussão, é que o artigo 225 do Código Penal, ele diz que os crimes de estupro, de um modo geral, os crimes contra a dignidade sexual, são processados mediante ação penal pública condicionada. Ou seja, precisa de uma representação da vítima no prazo de 6 meses, sob pena de você ter a decadência. Decadência é extinção da punibilidade. Só que esta alteração do artigo 225 é uma alteração feita pela Lei 12.015 de 2009, uma lei que entrou em vigor e alterou todo o capítulo dos crimes sexuais. E como é que fica, então, quando você tem um crime sexual como estupro, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou que tenha uma violência real, ou que tenha tido morte, ou que tenha tido lesão grave? E aí, alguns começaram a levantar, como a divergência, eu acabei de falar, existe no STJ, de que, nesses casos, a ação penal seria pública incondicionada e não condicionada, conforme está no artigo 225. Mas por que seria incondicionada? Porque existe uma súmula do STF, que é a súmula 608 do STF, que diz que nos crimes em que houver violência real, a ação penal será pública incondicionada. Divergência, então.
aplica a súmula 608 do STF ou aplica o artigo 225 do Código Penal. Lembrando que a súmula 608 é anterior ao artigo 225 do CP. É anterior ao artigo 225 do CP. Ou seja, uma súmula teria o condão de ir contra uma lei, de ser contrária ao pensamento criado pelos legisladores no artigo 225, pela Lei 12.015 de 2009. Seria possível isso? Muitos entendiam que não, porque se a súmula não tem o mesmo teor que uma lei. Então a lei agora diz que é condicionada para tudo, inclusive para os crimes de estupro com violência real, lesão corporal grave, em que acontece morte. E como que ficaria? Se a pessoa foi morta em virtude do estupro, teria que passar a representação para os seus familiares. Se ela está no hospital internada com lesão grave, teria que ir até o hospital e colher a representação dessa pessoa no hospital. Uns pensavam assim e outros pensavam que a súmula 608. Eu, Cristiano Gonzaga, que inclusive sou promotor de justiça no estado de Minas Gerais, sempre na prática atuava conforme a súmula 608 do STF. Não porque eu concordava com a súmula, porque eu não concordo com a súmula. Porque uma súmula não tem nunca o condão de ser mais forte que uma lei. E eu entendia que a ação passou a ser condicionada porque foi uma escolha do legislador. E vivemos no Estado democrático de direito. Mas por que eu atuava com base na súmula? Porque caso eu, como promotor de justiça, você, como delegado de polícia, colhesse uma representação e tivesse isso no bojo do processo, seria muito mais fácil, eventualmente no futuro, se o Supremo viesse, e foi o que ele fez, e dissesse lá, não, a ação aqui será condicionada ou incondicionada, enfim, seria algo que nós estaríamos numa loteria. Então é melhor você aplicar a súmula, falar que é incondicionada, porque pode, inclusive, o recurso de um advogado cair no STJ numa das turmas que pensa que é condicionada. E aí teria que ter representação. E a representação é dada no prazo de 6 meses. 6 meses, se você não der a representação, o que vai ter? Decadência. Pessoal, havendo essa loteria, o que acontece? Melhor pegar a representação, colocar no processo. Caso o Supremo entenda que é condicionada, você já tem representação. Entender que é incondicionada, você já tem representação também. Não interessa, não precisaria dela, mas você já tem. Caso a sua ação caia na turma do STJ, que pensa que é condicionada, você também já tem. Porque se você vier atuando falando que é incondicionada sempre e cai numa das turmas que é condicionada, eles vão declarar a extinção da punibilidade. E aí Inês é morta. Pois bem, professor, eu entendi. Há uma divergência, então, entre aqueles que pensam que o crime de estupro com violência real, lesão grave, morte, é de ação penal pública condicionada por causa do artigo 225, e aqueles que pensam que aplica a súmula 608 e é incondicionada. O que foi que o STF decidiu nesta semana, no último informativo, foi publicado, ok, pessoal? Foi publicado neste informativo 892. Vai a dica para vocês, dê uma olhada nos informativos. É muito importante você que está estudando para concurso público fazer a leitura de informativos do STF e do STJ. É muito importante mesmo. Faça essa leitura. O que o STF disse nesse informativo? Que a súmula 608 está em plena vigência. E que você precisa da representação ou não precisa para processar os crimes de estupro com violência real, com lesão grave, com morte. Segundo o STF, não precisa. Segundo o STF, a súmula 608 diz: a ação penal pelos crimes de estupro com violência real é pública,
incondicionada. Mas se você já tem representação, tá vendo como é que você sai bem dessa? Você já tem representação, você já colheu representação como delegado de polícia, como promotor de justiça, já está lá no processo, você já está seguro. Porque pode, antes de você ir para o STF, você ir para o STJ. E aí cai numa das turmas que pensa que é mediante representação, que você já tem. Aí você vai ter que recorrer para o STF para tentar fazer valer, então, a ideia da súmula 608, que agora ele passou a aceitar. Então, em provas de concurso, e na prática, se você for olhar, nível de Supremo, tá? Se você for olhar em nível de Supremo Tribunal Federal, a ação penal é pública incondicionada. Ao meu ver, o Supremo está falando que a súmula dele é mais forte, a súmula dele é mais aqui rica, forte, enfim, tem o condão de revogar uma lei. Ah, professor, mas muitos falam que o Supremo, na verdade, ao fazer este julgado, ele não está apenas falando que a súmula 608 está em vigor, ele está fazendo valer a lei e o princípio da proporcionalidade. Porque em crimes conexos, quando você tem a ação penal pública incondicionada em relação a um deles, estende-se ao outro. Tudo bem, isso tem que ser explicitado. Quando você tem um crime de estupro sozinho, é de ação penal pública condicionada. Beleza. O crime de homicídio é de ação penal pública incondicionada, lesão grave incondicionada. Como foi um estupro qualificado, 213 parágrafo, que você tem a qualificadora por lesão grave ou morte, aqueles que vão pensar dessa forma, em crime conexo, vão dizer o seguinte: opa, calma aí. Se o crime de homicídio, presta atenção, se o crime de homicídio, ele é de ação penal pública incondicionada, se o crime de lesão corporal grave é de ação penal pública incondicionada, estende para o estupro, que é, então, junto com ele, um crime conexo de ação penal pública também incondicionada. Tudo bem, aqueles que pensam assim, você pode se fundamentar na ideia de conexão ou até mesmo na ideia em que se você processa um de forma incondicionada, o outro também será. Porém, pessoal, ao meu ver, o Supremo ele foi trabalhando simplesmente a súmula 608, dizendo que ela está em vigor e ponto final. O relator, inclusive, era o ministro Marco Aurélio, que entendeu que uma súmula, ao meu ver de forma perfeita, não tem o condão de revogar uma lei. A súmula, segundo o ministro Marco Aurélio, é anterior ao artigo 225. Então não tem como, se essa súmula é anterior ao artigo 225, o artigo 225 entrou em vigor e falou que é condicionada, pouco importando qual é a hipótese, a espécie de estupro, se simples, se qualificado, com violência real, sem violência real. Ora, por que então que eu vou falar que agora a súmula está valendo e o artigo 225, que é ilegal, não está? Mas o Supremo entendeu o seguinte: para fins de concurso público, súmula 608 é mais forte que o artigo 225. Esse Supremo, claro, é um Supremo que está decidindo conforme vocês têm visto aí na prática, umas decisões mais ativistas, né? Um ativismo judicial, para tentar proteger mais as pessoas, para tentar proteger mais as mulheres, até concordo com isso. Os homens também podem ser vítimas de um crime de estupro, apesar de ser mais difícil, né? A pessoa estuprar um homem, né? Vou estuprar um homem, uma mulher estuprar um homem, não é tão fácil, mas é possível? Sabemos que é possível, sabemos que a mulher hoje ela pode ser aqui sujeito ativo, sujeito passivo do crime de estupro, apesar de mais difícil. Mas o que o Supremo vem pensando agora para este concurso que você vai fazer de delegado, de promotor de justiça? Que a súmula 608 ela está em plena vigência. Aplica a ação penal pública incondicionada para os crimes de estupro com violência real. O que é violência real? Lesão grave, a morte que resulta do crime de estupro e assim por diante. Ou seja, incondicionada. Mas, professor, como é que ficaram os demais crimes? Assédio sexual, os demais crimes previstos no capítulo dos crimes contra a dignidade sexual. Aí segue a linha do artigo 225, que é a ação penal pública condicionada. Salvo se for, claro, vítima menor de 18 anos, vulnerável, doente mental e assim por diante, que a ação é incondicionada, mas não por causa da súmula, por causa do artigo 225,
parágrafo único, que assim mesmo de forma expressa, como deveria ter sido feito para a violência real, disse que para esses crimes a ação penal e pública é incondicional. O caput não disse nada para a violência real, não disse nada para a lesão grave, não disse nada para morte. Veio o Supremo e falou: é sim incondicionada, conforme estimula 608 do STF, que está em plena vigência, apesar de estar em contraposição ao artigo 225. Bacana, galera? Essa é a nossa exposição, essa é a nossa live, rapidinho para vocês, que tem muito tempo aí pedindo para fazer uma live no Periscope. Espero aí que tenham gostado, espero aí que tenham entendido, né? Porque é algo que certamente irá cair nos concursos públicos, irá ser cobrado de forma muito aqui presencial. Vocês vão ver isso no dia a dia, vocês vão ver isso aí como delegado de polícia, como promotor de justiça, será visto isso com certeza nas provas e no seu dia a dia como promotor, juiz, delegado, até mesmo os advogados terão que conhecer esse novo informativo 892 do STF. Bacana, galera, então é isso, um grande abraço para vocês, estamos juntos, vou fazer essa mesma live agora lá no Instalive do Instagram, que é o @CrisGonzaga. Valeu? É isso aí, pessoal, um grande abraço, sigam firmes aí no estudo, vamos sempre estudando, vou fazer sempre mais aí para vocês, lives no Periscope, ok? Vamos lá agora para o Instagram? Vamos lá para o Instagram, um grande abraço aí para vocês, vamos juntos. Forte abraço, meu Instagram é @CrisGonzaga, com CH, tranquilo? @CrisGonzaga. Estamos lá.